Vamos abrir a palavra do Senhor agora em João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos ler aqueles versículos ali do 39 ao 41. Nestes versículos, o apóstolo João fez uma citação do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, capítulo 6, versículos 9 e 10, falando acerca de um tema lamentável, mas real, que é a dureza de coração. É algo que a humanidade herdou do primeiro Adão, herdou por causa do pecado, dureza de coração em relação a Deus. Essa é uma das razões pelas quais, quando nós oramos aqui, apresentando uma criancinha, consagrando uma criancinha recém-nascida, como fizemos agora com Felipe, é para que o Espírito de Deus faça com que ele cresça e não tenha essa dureza de coração, para que a palavra de Deus entre no coraçãozinho, na mente dessa criança, e possam os pais fazer aquilo que está escrito em Provérbios: ensina o teu filho enquanto ainda é criança, e até quando for velho ele jamais se desviará do caminho do Senhor, da palavra do Senhor. O que acontece no mundo é que isso não aconteceu com a maioria dos seres humanos que vivem essa dureza de coração. Então vamos ler esse texto de João, capítulo 12, 39 a 41. Todos abriram? Juntos. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Aleluia. Glória a Deus. O texto do profeta Isaías se encontra basicamente aqui no versículo 40, tá? É no versículo 40 que está aquele texto ali de Isaías. Isaías 6, 9 e 10. E nós temos que ter cuidado da maneira como nós lemos em português, porque às vezes a tradução em português não ajuda a entender o verdadeiro sentido imprimido aqui no texto que originalmente, primeiro, foi escrito em hebraico pelo profeta Isaías, depois foi traduzido uma vez para o grego, uma primeira vez para o grego no Antigo Testamento grego, e depois foi escrito também pelo apóstolo João aqui na língua grega. E quando os tradutores fazem a tradução, às vezes quando a gente lê isso na nossa língua em português, a gente tem alguma dificuldade de entender pelo menos o final da frase, do versículo completo, tá? Então o versículo 40, olha, só me escutem lendo o versículo 40 e veja a ênfase que eu vou dar. É pela ênfase que você vai entender qual é o sentido original. João 12:40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Entenderam a ênfase? Leiam vocês agora, vamos ver.
muito importante porque muita gente lê esse versículo em português e pensa assim, que cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, mas mesmo assim se convertam e sejam por mim curados. Não. O texto está dizendo que jamais se converterão e jamais serão curados, ok? Esse é o sentido, então, aí, verdadeiro desse texto, trazendo, então, para nós o que significa essa dureza de coração. O versículo inteiro está aqui no próximo slide, né? O versículo 40 aí inteiro, de João capítulo 12, e também é uma cópia exata de Isaías 6, 9 e 10. A última vez, todos juntos. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Lá em cima eu coloquei de vermelho, porque os dois verbos, o verbo cegar e o verbo endurecer, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, o verbo dá a ideia que tem um agente da ativa aqui. Quem é que está fazendo isso? Quem cegou-lhes os olhos? Quem endureceu-lhes o coração? Segundo a Escritura, irmãos, o próprio Deus é quem faz isso. Por que razão? Por que razão Deus mesmo cega os olhos espirituais? Aqui, olhos espirituais. Os olhos espirituais dos homens, para que não enxerguem a verdade. Por que razão o próprio Deus endurece-lhes o coração? O que é endurecer o coração? É enrijecimento da alma, é não entendimento da mente, mente fechada para não receber nenhum entendimento, mente fechada para não receber nenhum conhecimento de Deus e permanecer na ignorância espiritual. O próprio Deus o faz isso para quê? Para que essas pessoas não vejam com os olhos, jamais tenham seus olhos espirituais abertos. Não entendam com o coração aqui representa a mente, jamais recebam o entendimento de Deus e da sua palavra em sua mente, e jamais, portanto, se convertam e jamais sejam curados, e principalmente curados da pior enfermidade que os infectou, a alma, o pecado. O próprio Deus faz isso. Como? Eu expliquei aqui nas letras vermelhas. Um grande mistério da fé bíblica e salvífica é o fato de que primeiro Deus encerrou a todos os homens sem acepção no pecado. Leiam só as letras vermelhas. Nós temos dois textos que confirmam isso que nós acabamos de descrever aí. Romanos capítulo 11, versículo 32. Amém? Abram aí, Romanos capítulo 11, versículo 32. Amém?
Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Repitam. Precisamos entender algumas coisas nesse versículo 32, tá? Lembrando muito bem do que nós, aqueles que estão estudando aqui no seminário, na sexta-feira, estão estudando acerca de interpretação, que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Portanto, um versículo não pode ser interpretado de maneira isolada de todo o contexto da Escritura, porque a Escritura está interpretando a Escritura. Ok? Então, aqui nesse texto que Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, portanto, não é mais palavra de Paulo aos romanos, mas palavra de Deus para todo o seu povo, a primeira parte do versículo diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência. Repita só essa primeira parte. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos os homens foram pelo próprio Deus encerrados, fechados, presos no seu estado original em que vieram ao mundo, estado de desobediência. Estado de desobediência é a mesma coisa que estado de pecado. Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deus encerrou todos os homens na desobediência do pecado, tá? Aqui nós temos um elemento geral, isso aqui está generalizando. Todos os homens, sem acepção, foram considerados por Deus pecadores e desobedientes. Amém? Agora, tem uma mudança de entendimento aqui no versículo, na parte B desse versículo 32. Leia: a fim de usar de misericórdia para com todos. Leia. Muito bem. Esse segundo todos aqui tem uma diferença para aquele primeiro todos. O primeiro todos do versículo é: Deus a todos encerrou na desobediência. Agora vem outro todos aqui, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos aqui tem uma diferença daquele primeiro todos lá. Porque essa misericórdia aqui não tira todos da desobediência. Todos os homens na face da terra experimentam a misericórdia de Deus, mas a maioria dos homens que estão na terra experimentando a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus que se renovam todas as manhãs sobre toda a humanidade, indiscriminadamente, sobre todos os homens, como o profeta Jeremias disse no livro das Lamentações, capítulo 3, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus são a causa que retém a justa ira de Deus, para Deus não destruir de vez toda a humanidade. Se as misericórdias de Deus num dia de manhã não fossem renovadas,
a mão de Deus cairia justa sobre todos os homens, matando a todos, porque todos foram encerrados na desobediência, sem acepção. Mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são a causa da humanidade inteira não ser consumida, não ser destruída de uma vez pela ira de Deus. Por que que Deus faz esse uso das suas misericórdias? Para preservar dentre todos os pecadores na humanidade aqueles que Ele vai usar para com eles de especial misericórdia, trazendo para eles salvação. E esses não são todos. Todos recebem misericórdia enquanto estão vivos aqui na terra, mas todos não são salvos. Todos não recebem salvação, porque a misericórdia que gera salvação é a misericórdia que está escrita, volte um pouquinho em Romanos capítulo 9, capítulo 9, tome uma aguinha, Rubiane. Romanos capítulo 9, versículo 15, onde Deus diz, versículo 15, onde cita o que Deus disse a Moisés. Romanos 9, 15, olha o que Deus disse a Moisés lá no Antigo Testamento, né? O que Deus disse a Moisés lá no Antigo Testamento, ele falou assim, ó: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Repitam. Vamos traduzir para um português mais popular, né? Porque geralmente a gente não usa a palavra aprouver, né? E alguém pode ficar em dúvida o que é a palavra aprouver aqui nesse versículo. É assim, ó, Deus disse assim, ó: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso que significa esse aprouver aí, ó. E compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Compadecer-me-ei, que significa terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Quando alguém lê este versículo aqui, tá, pode interpretar errado no sentido geral, porque lá o outro versículo que nós lemos, de Romanos 11, 32, tem a palavra todos, usar de misericórdia para com todos. Mas se a misericórdia de Deus é para com todos, alguém poderia perguntar: por que ele escreveu aqui, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão? É que essa misericórdia aqui, tá, de Romanos 9, 15, essa compaixão aqui, está falando acerca de salvação. Por isso que quando Jeremias fala da misericórdia que Deus tem para com todo mundo, é interessante, lá em Lamentações capítulo 3, ele fala misericórdias no plural. As misericórdias, ou seja, as muitas misericórdias, ou as misericórdias generalizadas de Deus, as muitas maneiras de Deus ter, há muitas maneiras de Deus ter misericórdia, e são essas misericórdias plurais, gerais, que se renovam cada manhã, e por causa dessas misericórdias,
a humanidade inteira não é consumida de vez pela justa ira de Deus. Mas no meio dessas misericórdias plurais, Deus tem uma misericórdia singular, que só vai alcançar aqueles que Deus mesmo elegeu e predestinou para a eterna salvação, para a eterna glória. É nesse sentido que Deus disse a Moisés: sabe de quem eu terei misericórdia? De quem eu quiser ter misericórdia. Misericórdia para salvar. Sabe de quem eu terei compaixão? De quem eu quiser ter compaixão. Esse eu vou querer salvar. E por isso Paulo confirma essa palavra, né? Paulo confirma essa palavra ainda no versículo 16. Aí, Romanos 9,16, onde diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Repitam. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer o quê? De quem quer ser salvo. Porque quem quer ser salvo? Todo mundo, não quer? Hã? Nesse mundo todo que a gente vive aí, todo mundo quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo aprendeu desde criança, tá? Essa doutrina é imbatível, que existe céu e inferno. E quem é filho de Deus vai para o céu, e quem não é vai para o inferno. Não é isso que todo mundo aprendeu desde criança? E às vezes nem importa a religião, em qualquer religião aí de cunho cristão, tá? Aprendeu isso, que só tem céu e inferno, não é isso? E todo mundo quer ir para onde? Para o céu. E todo mundo costuma falar para todo mundo, né? Inclusive para as criancinhas, quando morre alguém, foi para o céu. Mas peraí, como é que você sabe? Não é essa a ideia? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo, mas todo mundo obedece a Deus? Todo mundo tem essa mesma vontade para obedecer a palavra de Deus? Todo mundo tem essa mesma vontade para meditar de dia e de noite na palavra de Deus? Todo mundo gosta de congregar? Todo mundo gosta de obedecer a Deus à risca? Não, é engraçado, irmãos. Todo mundo quer viver do jeito que quer, mas depois quer ser salvo. Ah, não, mas só, como fala aqui em Goiás, né, o treino é bagunçado assim, né? Não é? O negócio não é bagunçado desse jeito, não. Deus é santo. E o propósito de Deus na obra da salvação não é apenas tirar pecadores justamente condenados à eterna condenação para a glória e livrar eles assim, simplesmente livrar eles da condenação que eles mereciam. Porque todas as pessoas que vão para o céu, elas não vão para o céu porque mereceram o céu. Ninguém vai ser salvo por merecimento próprio. O merecimento dos seres humanos é condenação. Por isso que Deus encerrou a todos no pecado, porque todos merecem condenação. A salvação é uma obra que Deus dá pela sua graça, tirando quem Ele quiser desse estado de condenação, usando com eles da sua misericórdia. E aí o apóstolo Paulo conclui esse pensamento no versículo 18, Romanos 9:18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Repitam. Vamos traduzir esse apraz aí, o que é apraz? Logo,
Deus, que Paulo está dizendo aqui, ó, Deus tem misericórdia. Que misericórdia? Misericórdia para salvar. Não está falando das misericórdias gerais, tá? Misericórdias gerais, que traz benefícios gerais de Deus para todo mundo. Está dizendo da misericórdia de salvar. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E também ele faz o quê? Ele endurece a quem ele quiser endurecer. A quem ele tiver prazer em endurecer. Por isso, a quem lhe apraz. Deus pode fazer isso? Sim. Deus tem o direito de fazer isso? Sim. Deus é injusto ao fazer isso? É isso que nós temos que entender dentro da palavra de Deus, e que só entendemos por revelação do próprio Deus. Amém? Outro versículo que declara que Deus encerrou a todos no pecado, Gálatas 3, 22. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Quem encontrou? Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Repitam. Aleluia. A Escritura aí é o próprio Deus. Deus é a palavra é a própria essência de Deus. Deus então, mediante a Escritura, mediante a sua palavra, encerrou tudo sob o pecado, toda a humanidade debaixo do pecado. Ou seja, o que a Escritura declara acerca de todos os homens? Todos são pecadores e merecedores de justa e eterna condenação. A obra da salvação, ela acontece mediante uma chave presenteada por Deus, não a todo mundo, como nós vimos na quarta-feira, mas aos seus eleitos, que é a fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa fé, 2 Tessalonicenses 3:2, não é de todos. Não é de todos. Tito 1:1, essa fé é dos eleitos de Deus. Aqueles que Deus quis usar com eles de misericórdia e de compaixão para salvá-los. Aleluia. Então, que está de azul aqui, ó. Então, para a plena realização do seu plano soberano de salvação, Deus usa de misericórdia, como nós já lemos, com quem Ele quer, e os demais Ele os mantém endurecidos. Bem claro? Lê só o que está de azul. Aleluia? Vocês estão lendo mal hoje. Tem mais harmonia, precisa ler mais junto. Tá cada um indo assim, um está indo para Goiânia, outro está indo para Uruaçu, tá assim, uma coisa diferente aí. Então capriche nas leituras. Vamos ler comigo agora, novamente, Romanos 9, de 14 a 18. Já lemos alguns versículos aqui,
esses versículos comprovam tudo que eu escrevi aí de azul, ok? Preparados então? Comigo vocês vão bem, né? Romanos 9, do 14 até o 18. Vamos ler juntos. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aleluia. Veja bem aqui, né? Quando as pessoas, isso é um perigo que a Bíblia passa por ele. Quando as pessoas ouvem este evangelho, ouvem esta pregação da Bíblia, tá? A primeira coisa que elas querem é pensar dentro de uma lógica humana, dentro de uma lógica mental, pensamento racional do próprio homem que já veio ao mundo em pecado e com a sua mente deturpada e deturpável, separada de Deus. A mente do homem, ela já vem ao mundo assim contra a verdade, contra a palavra de Deus, mas acreditando em muitas coisas que não são verdade, com a facilidade para acreditar na mentira e uma dificuldade para acreditar na verdade. A mente humana já vem assim ao mundo. Então muitas pessoas, quando ouvem essa verdade, quando ouvem essa doutrina que é verdadeiramente bíblica, elas chegam à seguinte conclusão lógica, só que essa lógica é humana. Não é uma lógica que procede de uma mente deturpada. A lógica humana é: se isso é verdade, então Deus é injusto. É a primeira coisa que as pessoas dizem. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Por isso que o apóstolo Paulo já matou logo essa lógica humana aqui, com o que ele diz aqui no início do versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Qual a resposta? Mais forte? De modo nenhum. Deus é totalmente justo. Portanto, essa lógica humana é errada, é deturpada, é desviada. Não há injustiça da parte de Deus de querer usar de misericórdia com quem Ele quiser e também endurecer, deixar endurecido quem Ele quiser, como usou aqui o faraó lá do Egito, que endurecia o coração para não deixar o povo sair do Egito. Era o próprio Deus que endurecia o coração dele. Portanto, Deus usa de misericórdia, versículo 18, né? Usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia, e Ele endurece a quem Ele quiser endurecer. Vamos agora para o Romanos 11, está pertinho aí, né? Romanos 11, versículos 7 e 8. Romanos 11, versículos 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento,
olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Vocês conseguem ler esses 2 versículos aí bem bonitinho? 1, 2, 3 e... Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? O que Israel busca? O que Israel busca? Israel, aqui nesse texto, vamos atualizar para nós. Israel representa todo religioso. O que as pessoas buscam, cada uma na sua religião? Não importa qual seja a religião, o que as pessoas buscam nessa religião? Elas buscam salvação. Elas buscam redenção. Elas buscam na religião fazer uma espécie de contrapeso, aonde elas, por uma lei de compensação religiosa, tentam expurgar seus pecados e merecer salvação. É isso que Israel buscava. Israel aqui representa todo religioso. É isso que toda religiosidade ensina as pessoas a buscarem. Mas a Bíblia não ensina isso, não, irmãos. Isso não é ensino bíblico. A Bíblia não é religião. A Bíblia não ensina religiosidade. A Bíblia é espiritual. A Bíblia ensina espiritualidade. É diferente de religiosidade. Por isso que diz aqui, né? O que Israel busca, ou seja, o que toda religião busca, consegue? Consegue? Não, isso não conseguiu, não consegue. Busca salvação, mas não consegue salvação. Mas a eleição alcançou. A salvação está apenas na eleição de Deus, na escolha de Deus. E os que não são escolhidos foram endurecidos. Por quem? Pelo próprio Deus. Como está escrito no mesmo texto lá do Isaías, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. O que é torpor? O que é entorpecimento? Entorpecimento vem de torpor. Torpor é uma espécie assim de sono espiritual. Tá? A humanidade está assim como que em sono espiritual. Não estão acordados. Deus só acorda os que Ele vai salvar. Quando Deus alcança um pecador que Ele quer salvar, que Ele quer usar de misericórdia para com ele, Ele acorda. Essa pessoa tem um despertar. Ele desperta desse sono. E os outros continuam nesse sono. Você prega o evangelho para eles, mas não entra neles que eles estão dormindo. Eles estão sonhando, tá? Estão aí realizando seus sonhos no mundo, atrás dos seus sonhos. Estão no seu torpor. Por isso que Efésios diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, não enxergam as coisas espirituais, são cegos, ouvidos para não ouvir, não ouvem a palavra não penetra neles, e quando está ouvindo assim dá aquele que chato, não estou aguentando. Por quê? Não tem ouvidos para ouvir até o dia de hoje,
porque esse até o dia de hoje significa enquanto houver humanidade na Terra é assim que vai funcionar as coisas. A maioria permanece nas prisões de Satanás e só é liberto dessa prisão aquele que o próprio Deus usar de misericórdia e os alcançar. E aí o apóstolo Paulo, sugere que quem ouve isso, pela lógica humana de novo, pela lógica humana, vai fazer uma segunda pergunta. A primeira pergunta foi: a injustiça da parte de Deus? Paulo disse: claro que não. Aí, depois de ouvir mais essa argumentação, alguém poderá dizer, último slide que eu vou dar para vocês hoje, em Romanos 9, do 19 ao 24. Está tudo aqui, não precisa nem abrir sua Bíblia, que está aqui na parede. Se você enxergar, está aqui. Continuando lá no Romanos 9 agora, nós lemos do 14 ao 18, e agora está aí do 19 ao 24. Só que nós vamos ler por partes, Primeiro, lá em cima, de preto, eu coloquei uma possível pergunta, Paulo colocou ali, uma possível pergunta seguindo essa lógica humana. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Leia até aí. Então se é assim, se é Deus que faz tudo, se é Deus que usa de misericórdia com quem Ele quiser, então a pergunta humanamente lógica seria: de que Deus se queixa ainda, Quem jamais resistiu à sua vontade? A resposta para essa pergunta, humanamente lógica, de uma mente humana desviada, a resposta está aqui. Paulo responde com duas perguntas, duas perguntas grandes, Uma eu coloquei de vermelho, tem duas, duas perguntas de vermelho e uma imensa pergunta aqui, de azul. De vermelho, leiam comigo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Primeiro lugar, quem é o homem para acusar a Deus de alguma injustiça? Responda para mim essa pergunta. Quem é o homem? Absolutamente ninguém. Por isso que Paulo responde lá: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Com os homens você pode até discutir. Agora com Deus, amado, ninguém ganha de Deus. Ouviu? Dura coisa é ficar contra Deus. Dura coisa é ficar contra a verdade absoluta de Deus. Dura coisa é ir contra a vontade de Deus. Porque Deus é soberano, é por isso que Ele é Deus, e só Ele é Deus, e só há um Deus que é Ele. É o Criador desse universo, e como Criador, Ele é o autor, e como autor, Ele tem direitos autorais, portanto, Ele tem autoridade sobre
tudo, sobre cada grão de areia nesse universo, sobre cada célula, sobre cada átomo, sobre cada planeta, sobre cada galáxia, sobre cada pessoa. Tudo é dele. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Quando você cria uma coisa, o que você faz com essa coisa que você criou? O que você quiser, você que criou. Você criou, você tem total autoridade. Você tem que prestar contas para alguém, seja lá o que você fizer com o que você criou? Não, você criou. Deus é o criador de tudo e de todos. Ele faz com tudo e com todos o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Não gostou? Vai chorar junto com Satanás. Porque goste ou não, creia ou não, é assim que é a verdade e é assim que Deus age. E quem és tu para discutires com Deus? Porventura pode o objeto criado pelo seu Criador lá, né, perguntar lá para o seu Criador: por que me fizeste assim, desse jeito? Não, ele fez você assim, está acabado. Não adianta querer mudar o que Deus fez. Deus fez homem para ser homem, Deus fez mulher para ser mulher. Deus fez casamento para o homem casar com a mulher e ter filhos. Deus é o criador do homem, da mulher, da família, da instituição. Nada disso vem dos homens, tudo isso procede de Deus. É Ele que manda. Se alguém quiser burlar o que Deus fez, se alguém quiser fazer algo diferente com aquilo que é de Deus, está usurpando o que não é seu, está cometendo apropriação indébita. Isso é roubo. Você não pode fazer o que quer com a sua vida, porque a sua vida não é sua, é de quem criou você, é de Deus. Sua vida é de Deus. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, porque ele não é seu, foi Deus quem criou esse corpo aí. Ninguém aqui é dono de nada, Deus é dono de tudo. Aleluia. É a palavra de Deus, amados. Tá? Ele é o oleiro. E quais são os direitos? Alguns dias atrás falei dos direitos, né? Todo mundo gosta de direitos, né? Não gosta muito de deveres, mas de direitos gosta, né? Eu vou atrás dos meus direitos. Ninguém vai atrás dos seus deveres, atrás dos seus direitos, todo mundo quer ir, né? Mas nós temos direitos e deveres. Deus também tem os direitos divinos. Nós podemos ter direitos humanos, mas Deus tem direitos divinos. Quais são os direitos mais altos, os direitos humanos ou os direitos divinos? Os direitos divinos, porque nem os humanos existiriam se não tivesse Deus. Se Deus não os criasse. O direito de Deus aqui, os direitos divinos. Deus não tem direito sobre a massa. A massa representa a natureza humana, tá? O barro representa a natureza humana. Para da mesma natureza humana, do mesmo barro, fazer um vaso para honra, pessoas para salvação, e um vaso para desonra, pessoas para condenação. Deus tem esse direito ou não tem esse direito? Então isso acaba toda a discussão. E aí vem a maior pergunta. Cuidado com essa pergunta aqui, né? Porque ela é grande, né? E no meio aqui você pode perder assim o tom, a tonalidade da pergunta. Mas ele termina lá com um ponto de interrogação lá no fim. Não tem nenhum ponto e chega lá no ponto de interrogação lá no fim. Então leiam comigo, vamos lá. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Essa pergunta aí é tremendamente profunda para revelar que esses vasos aí, os vasos, é uma metáfora para os seres humanos. Vasos porque está usando a metáfora de oleiro. O oleiro que vai lá na olaria e faz e fabrica o vaso. Deus é o oleiro, nós somos os vasos. Os vasos são feitos do mesmo barro, a mesma natureza humana. Todos os homens têm a mesma natureza humana. E Deus, suportou e continua suportando até hoje, com muita longanimidade, com muita paciência, os vasos de ira. Olha o que está escrito ali depois de vasos de ira. Esses vasos de ira, eles foram o quê? Foram preparados para o quê? Preparados para a perdição. Deus criou pessoas, preparou pessoas para enfrentarem a perdição eterna? Sim, vasos de ira. Deus quis, está lá em cima, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira. A ira de Deus é justa? É justa porque todos pecaram, e a ira de Deus é super justa contra quem Ele quiser. E não fiquem enganados e nem iludidos, porque a obra da salvação presenteia poucos. A maioria da humanidade são vasos de ira preparados para a perdição. A primeira civilização, da primeira civilização, que morreu toda no dilúvio, quantos foram salvos dentro da arca de Noé? 8 pessoas. Uma única família. Uma família de toda uma civilização. Uma família foi salva, porque os outros todos eram vasos de ira preparados para a perdição. De 2 cidades, Sodoma e Gomorra, quantas pessoas Deus quis tirar de lá? 4 pessoas, uma família, um homem, a sua esposa e suas 2 filhas, e tirou as 4 pessoas. Mas nesse processo, a mulher olhou para trás. Então a mulher é muito apegada na casa, né? Cuidado, viu? Minha casa está ficando lá, minhas roupas, minha máquina de lavar, minha televisão. Olhou para trás. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Ela também, por ter olhado para trás, foi subvertida, foi queimada, foi torrada viva, virou uma estátua de sal, como todas aquelas 2 cidades e todo mundo que tinha lá dentro. Antes de Deus destruir as 2 cidades, Abraão, homem de fé, homem de Deus, homem alcançado pela misericórdia de Deus, Abraão ainda intercedeu por todos os moradores daquelas 2 cidades. Senhor, matarias tu o justo junto com o ímpio? Se tiver 50 justos naquela cidade, Deus falou para Abraão: se tiver 50 justos lá, eu não destruirei a cidade. Tá bom, Senhor, e se for 40? Não destruirei. E se forem 30? Não destruirei.
E se forem 20, não destruirei. Senhor, não se irrite com o seu servo, se o seu servo perguntar uma última vez. E se forem 10 justos que tiverem vivendo naquelas cidades? Por amor a esses 10 justos, não destruirei as cidades. É por amor dos justos que estão ainda na terra, que são poucos, que Deus não destrói logo todas essas cidades. Mas esses justos serão retirados da terra, e quando isso acontecer, Deus vai destruir. Aqui é a Bíblia. Está escrito isso aqui. Vasos de ira, a terra está cheia de vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer aqui agora, ó, as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. O que vem depois de vasos de misericórdia? Leia aqui até antemão. Esses vasos de misericórdia foram preparados para a glória. E foram preparados quando? De antemão, antes da fundação do mundo, antes da criação de todos os homens. Ouviu, amados? Que bom que vocês vieram hoje, porque hoje vocês estão recebendo aqui a explanação correta, tá? De como que Deus opera, administra a obra da sua salvação. Esqueça essas pregações românticas que existem por aí, tá? Que Deus vai salvar todo mundo. Isso não é uma verdade, isso nunca foi uma verdade, isso nunca aconteceu na história da humanidade, não está acontecendo na história presente e nem na história futura enquanto houver humanidade. Deus salva aqueles a quem Ele mesmo elegeu e predestinou para a eterna salvação. Se você foi uma dessas pessoas, se você é uma dessas pessoas, muita gente já me perguntou, pastor, como a gente sabe? Olha, é muito simples. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E para quem o Espírito Santo testifica, resta alguma dúvida? Não. Resta a responsabilidade de entender que tem que se santificar para o resto de sua vida, porque Deus é santo e quer filhos santos. Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor então nessa noite. E amanhã vamos continuar nessa palavra aqui, nos próximos versículos aí de João. Pai Celestial, obrigado por cada palavra que o Senhor falou conosco nessa noite, trazendo para nós, Senhor, essa doutrina tremendamente bíblica da obra, Senhor, da nossa salvação em Cristo Jesus. Damos graças a Ti, Senhor, que operas em nós de maneira tão tremenda, Senhor, tão poderosa. Nós nos entregamos a Ti e colocamos nossa vida completamente em Tua presença, em Tuas mãos. Declaramos o quanto nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos. Obrigado, Senhor, por ter alcançado-nos pela Tua graça, nos arrancado do império das trevas, nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Te adoramos por isso, Senhor. Não temos palavras suficientes, Senhor, para agradecer, para dar graças ao Senhor por tão grande obra que o Senhor tem feito e ainda continuarás fazendo em nossas vidas. É para a Tua glória que oramos
lhe damos graças. Diga: Senhor meu Deus, obrigado pela tua soberania que envolve todas as tuas obras, principalmente a obra da salvação. Eu te louvo pelo plano que o Senhor colocou na minha vida, e eu me rendo para que esse plano se realize plenamente. Eu me entrego a ti, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. E se a tua vontade é que eu seja santo, ajuda-me, Senhor, a me santificar, a perseverar na santificação todos os dias da minha vida. Eu te peço isso, Pai, não só por mim, mas por cada um dos meus irmãos, em nome